Hoje iremos falar um pouco sobre óptica, dar conceitos e alguns fenômenos. O que é óptica? A óptica é o ramo da física que se dedica aos estudos de fenômenos relacionados à luz. Nesta importante parte da física, são estudados os fenômenos da refração, reflexão, difração, dispersão, formação de imagens em espelhos e lentes, interação entre a luz e os objetos e os diversos instrumentos ópticos. A correta compreensão do conceito de óptica é fundamental para um perfeito entendimento dos fenômenos e também para a resolução dos cálculos sobre esta parte da física. Os pontos destacados a seguir explicam alguns conceitos que geralmente podem causar dúvida entre os estudantes. Primeiro é a cor dos objetos. A cor não é uma característica própria dos objetos, mas é definida pela luz que se ilumina. Dependendo do tipo de luz que ilumina um objeto monocrático, uma cor ou policrático, luz branca. Ele pode apresentar diferentes cores. Os objetos coloridos apresentam a capacidade de refletir apenas uma cor. Um corpo que é vermelho pode refletir somente a luz monocrática vermelha. E qualquer outro tipo de luz monocrática incidente será absorvida. Portanto, se um objeto vermelho for iluminado por uma fonte que emita luz monocrática amarela, ele absorverá a radiação incidente e não refletirá nada, apresentando-se um corpo como um corpo negro, assim dizendo. O segundo ponto é imagem real versus imagem virtual. A diferença entre imagem real e virtual é crucial para compreendermos os diferentes tipos de imagem formados por espelhos esféricos e lentes. A formação da imagem virtual ocorre quando o raio de luz proveniente de um determinado corpo atinge um objeto, refletor ou refrator e é divergido. A imagem virtual sempre possui a mesma orientação do objeto e não pode ser projetada. Existe apenas no espelho. Já a imagem real ocorre quando os raios de luz provenientes de um determinado corpo atingem um objeto refletor ou refrator e são convergidos e encaminhados para um ponto em comum, onde haverá a formação de imagem. A imagem real sempre possui a orientação contrária à do objeto e é projetado, podendo ser lançado sobre paredes e telas, por exemplo. Já o terceiro ponto, aproxima-se ou afasta da normal, quando a luz muda de um meio maior para um meio menor. O índice de refração, sua velocidade, é aumentada ao entrar em contato com o menor meio mais refrigerante. Assim, o raio de luz afasta-se da reta normal n, o que evidencia o aumento de velocidade. Por outro lado, quando a luz muda de um meio menor para um meio maior, índice de refração, sua velocidade é diminuída ao entrar em contato com o meio mais refrigerante. Assim, o raio de luz aproxima-se da reta normal, n, o que evidencia a diminuição da velocidade. O quarto ponto são os ângulos de incidência, reflexão e refração. Ao incidir sobre uma superfície de separação entre dois meios distintos, ou sobre uma superfície refletora, a luz forma um ângulo de incidência. Só é considerado como um ângulo de incidência aquele formado entre o raio de luz incidente e a reta normal. A mesma regra vale para os ângulos de reflexão e refração. O quinto e último ponto são o grau da lente. As lentes que formam os óculos, conforme cada problema de visão, podem ser convergentes ou divergentes. As convergentes possuem a capacidade de focalizar a luz em um ponto único. Já as divergentes espalham luz incidente. A capacidade de desvio da luz de uma lente é medida por uma grandeza denominada vergência, determinada pelo inversor do foco de lente de uma lente. Agora iremos falar um pouco sobre os fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos são eventos observáveis a olho nu, resultantes de uma interação da luz com a matéria. Entre os principais fenômenos ópticos podemos destacar a reflexão, a refração, a absorção, a dispersão e a interferência da luz. Diversos fatores naturais relacionados à luz são decorrentes destes fenômenos. Entre eles, a reflexão da luz. A reflexão da luz é responsável por conseguirmos enxergar a maior parte dos objetos ao nosso redor. A maioria destes corpos são fontes secundárias de luz, também chamados de corpos iluminados, ou seja, não produzem sua própria luz, apenas refletem os raios luminosos que chegam até eles. Quando incide sobre uma superfície de relevo acidental,
ou áspero, a luz sofre reflexão difusa. Mesmo que microscopicamente, durante todo esse fenômeno, os ângulos de incidente e da reflexão são diferentes. Por isso, não conseguimos enxergar as imagens refletidas nestas superfícies. A reflexão da refração da luz. A refração ocorre quando a luz é transmitida através da interface de dois meios transparentes, como o ar e a água. Neste processo, a luz sofre uma mudança em sua velocidade de propagação, podendo ficar mais rápida ou mais lenta, dependendo do índice de refração do meio em que se adentra. O índice de refração é uma grandeza adimensional e é dada pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. A absorção de luz. Certos pigmentos, como as tintas azuis, vermelhas e verdes, assim como os outros elementos, são capazes de absorver determinadas frequências de luz. A presença de alguns tipos de átomos muda a tonalidade de uma substância em virtude da frequência de luz que esses átomos são capazes de absorver. Corpos brancos têm a capacidade de refletir igualmente todas as frequências de luz visíveis incidentes sobre ela. Já os corpos negros tendem a absorver todas as cores luz visíveis. Uma camiseta vermelha, por exemplo, apresenta-se na cor vermelha. Quando iluminada por fontes de luz brancas, as quais naturalmente emitem todas as cores de aspectos visíveis, nesta situação a camiseta será capaz de absorver pacificamente a luz branca, que a iluminará. Os fenômenos ópticos naturais são os fenômenos que ocorrem em virtude da interação da luz com a atmosfera terrestre, com as nuvens, bem como as partículas de gelo e de poeira. Quando interagem com esses diferentes meios, a luz pode sofrer reflexão, refração, dispersão e interferência, produzindo efeitos muito bonitos e curiosos, como os que são mostrados adiante. Eu escolhi 3 efeitos, que são os mais comuns, que é a aurora boreal, o arco-íris e o cinturão de Vênus, que seria o pôr do sol. Mas também temos a miragem, temos o halo solar, os pilares de luz, temos as nuvens. E agora irei falar um pouco sobre cada um desses 3 que a gente escolheu. A aurora boreal é um fenômeno luminoso que ocorre quando as partículas emitidas pelo Sol, chamadas de vento solar, adentram as regiões atmosféricas polares, que apresentam campos magnéticos mais concentrados, com altas intensidades. Essas partículas são eletricamente carregadas, por isso adentram aos polos, sofrem deflexões, emitindo luzes verdes e azuladas nesse processo. Quando o vento solar entra nas regiões polares e é defletido, bonitos padrões luminosos surgem no céu. O arco-íris é quando é refratado dentro de gotículas de água presentes na atmosfera. A luz solar pode sofrer uma refração interna total no interior do meio aguoso. Ao deixar o interior dessas gotículas, a luz encontra-se dispersa, ou seja, apresenta uma separação de acordo com a cor. Assim como quando a luz atravessa uma prisma, por exemplo. Desta forma, Orígenes, o arco-íris. E o cinturão de Vênus, que nada mais é o pôr do sol, é um fenômeno visível durante o amanhecer, que é o nascer, e o pôr do sol. Caracteriza-se por uma faixa de tons rosas distribuída ao longo do horizonte, cerca de 10 a 20 acima da superfície. Este fenômeno ocorre em razão da refração da luz solar, de acordo com o ângulo. Somente as cores de menor frequência de espectro, como o vermelho e o laranja, são refratadas dentro da atmosfera, colorindo-as de tom quentes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que você está esperando?